Hora de comemorar as 20 edições do Corujão. No Assiste aí, Hoffman. Claro que o presente vai ser falar o quê? E de quem? E de como? Gustavo. Tudo bem? Eu não entendi muito bem a sua introdução, não. Achei ela meio confusa. Então, de que time você quer falar? Do jeito que você gosta? Shakhtar Donetsk, tá bom assim? Nós não conhecemos esse time. Shakhtar Donetsk. Ah, Shakhtar, né? Em ucraniano, Shakhtar em russo. Shakhtar em russo, porque em Donetsk ou Donetsk se fala russo. Como língua principal, mais do que ucraniano. Há todo o conflito no leste da Ucrânia ainda. O Shakhtar até hoje não pôde voltar para sua casa, voltar para o seu estádio, segue mandando seus jogos em Kiev. Vamos falar sobre o Shakhtar, que foi campeão ucraniano nesse final de semana. Venceu o Alexandria por 3-2, gols do Tyson e 2 do TT. Tetracampeão nacional, 13 títulos em sua história. Vamos explicar como surgiu essa relação de amor entre o clube e o Brasil. O Shakhtar Donetsk joga o campeonato de que país? Ucrânia. Viu, Léo? Ucrânia, tá bom. Só não joga na sua própria cidade, né? Bom, estamos aqui no Assiste aí, Hoffman. Tem o Bertozzi pelo mundo, falando de direitos de TV. Rafael Oliveira, futebol, para falar de seleções. De naturalizados, brasileiros que fizeram sucesso em outras seleções pelo mundo. Assista lá. E no Descamisados vamos viajar para a Copa de 70, mas aqui vamos falar então do Shakhtar Donetsk. Vamos lá então. Bom, o Shakhtar nesse final de semana então foi campeão nacional, sem nenhuma novidade. Estamos sem manchetes na Ucrânia, tetracampeão. Há um domínio muito grande do Shakhtar nesses últimos anos. O campeonato foi vencido de maneira muito fácil na disputa com o Dinamo Kiev, seu principal rival. Então, nenhuma grande novidade. Um clube que passou por mudanças drásticas nesses últimos anos por conta da guerra no leste da Ucrânia, como a gente já falou. O Shakhtar não manda mais suas partidas em casa. Está deslocado em Kiev já há alguns anos. Mandou seus jogos também em Lviv por um bom tempo. Agora, nessa volta do campeonato após a paralisação por conta da pandemia de coronavírus, está fixado, mandando os jogos em Kiev. Mas Lviv e Kiev são as cidades onde o time manda as suas partidas. Então, uma questão que afetou demais a vida do clube. O Rinat Akhmetov, proprietário do Shakhtar, presidente do clube, é um dos homens mais ricos da Europa, investe demais no seu país, investe demais na região de Donbás, onde fica Donetsk, que perdeu muito dinheiro, perdeu não, né? Mas teve a sua fortuna, de certa maneira, atingida pelo conflito no leste do país, mas mesmo assim seguiu investindo demais no Shakhtar Donetsk, que tem hoje no elenco um total de número de brasileiros, vamos lá, vou citar todos: Tyson, Marcos Antônio, Dentinho, Wellington Nem, TT, Alan Patrick, Maicon, Marquinhos Cipriano, Ismael, Vitão, Dodô, Fernando, Júnior Moraes e Marlos. Isso dá quanto? Que eu não contei quantos são exatamente. Mas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, considerando, claro, que o Júnior Moraes e o Marlos são naturalizados ucranianos, defendem a seleção ucraniana, mas chegaram no Shakhtar como atletas estrangeiros ainda, como atletas brasileiros. E como surgiu isso? De onde surgiu isso? Muita gente fala, foi o Mircea Lucescu que começou. Sim e não. O Mircea Lucescu, técnico romeno que chegou no Shakhtar em 2004, ele foi um dos principais incentivadores, mas o primeiro brasileiro chegou antes dele até, o Brandão. O Brandão, centroavante, ex-São Caetano, Irati, ele abriu as portas para os brasileiros do Shakhtar Donetsk, contratado em 2002, já com o Rinat Akhmetov como presidente. O Rinat Akhmetov assume o poder do Shakhtar em 1996, investe muito na infraestrutura do clube, e aí em 2002 contrata o seu primeiro jogador brasileiro, o Brandão. Mas o Mircea Lucescu ainda não tinha chegado. Ele chega no clube para a temporada 2004-2005. Depois de ter comandado o Galatasaray, sai brigado com os dirigentes, assume o Shakhtar em 2004-2005. A partir dali, a relação com os brasileiros aumenta. E aumenta por conta de um empresário, Franck Renoudat, um empresário francês, radicado no Brasil desde meados dos anos 90, que percebeu no futebol a chance de ganhar muito dinheiro, levando jogadores brasileiros para o exterior. Ele, por exemplo,
que faz as negociações do Tafarel e do Capone com o Galatasaray. Ele é o empresário que faz esses negócios. E aí, no período de Galatasaray, o Luchescu chega depois dessas negociações também, no período de Galatasaray, os dois se conhecem, e quando o Luchescu vai para o Galatasaray, apresenta o Renudá para os diretores do Shakhtar, e ali começa essa união estável entre Brasil e Shakhtar Donetsk. Depois disso, o clube já investiu em dezenas de jogadores brasileiros. A lista seguinte ao Brandão foi formada começou pelo Jadson, que é um dos maiores nomes da história do clube. O Jadson chega em 2004. Aí depois vem o Matusalém e o Elano, também nosso companheiro de canais ESPN, técnico da Inter de Limeira. Na sequência, aí para passar para os companheiros também, para a gente entrar na análise técnica de tudo isso, do impacto que isso causou na história do Shakhtar e do futebol na Europa. Vieram, então primeiro, Brandão, aí depois Jadson, Matusalém e Elano. Aí 2005, Ivan, lateral, que veio do Atlético Paranaense, zagueiro, o Leonardo, zagueiro, e o Fernandinho. Depois, aí sem ficar citando o ano já, Luiz Adriano, Ilcinho, William, Alex Teixeira, Douglas Costa, Bruno Renan, Alan Patrick, Dentinho, Maicon Oliveira, Tyson, Smiley, Fernando, Fred, Bernard, Wellington Nem, Márcio Azevedo, Marlos, Dodô, TT, Moraes, o Júnior Moraes, Fernando, Marcos Antônio, Maicon, Marquinhos Cipriano, Vitão e o Marcos Antônio está dobrado aqui na minha lista. Então, são 32 brasileiros, mais Damian Rodrigues, que era brasileiro de origem uruguaia, o Batista, meio-campista brasileiro de origem não, se naturalizou turco depois, o Eduardo da Silva, naturalizado croata, e o Marcelo Moreno, naturalizado boliviano. Então, dá para aumentar a lista também com esses jogadores naturalizados. Então, ó, a gente tem alguns tópicos para debater. O impacto desses brasileiros no Shakhtar, o impacto deles no leste europeu, a famosa cota Shakhtar, isso me incomoda demais, na seleção brasileira, dá para a gente falar também sobre isso, então passo a bola agora. Tá mutado, Bertozzi. Botou no mudo e não... É por causa do cachorro, para não acontecer igual a semana passada do Cão Eficiente lá, que fez bastante sucesso, velho. Mas, tá bom, não, a questão da cota Shakhtar, eu acho que é a principal questão aí, porque você citou essa relação brasileira com o Shakhtar, e naturalmente o Shakhtar tem um olho muito bom, né, porque leva bons brasileiros para lá. E aí o cara que acompanha menos fala, nossa, quanto jogador do Shakhtar, o que é Shakhtar, né? Só que vamos pegar assim o sucesso de vários desses jogadores fora do Shakhtar. A gente fala de William, a gente fala de Elano, Fernandinho. Estou falando de 3 caras que jogaram muito bem na Premier League. Douglas Costa, Bayern de Munique, Juventus, seleção brasileira também, obviamente. São jogadores que, esses caras brilharam fora. Depois eles tiveram um sucesso indiscutível. Então você vai falar o quê? Depois que o Douglas Costa foi para a Alemanha, ninguém falou de cota Bayern ou de cota Juventus. Depois que o Fernandinho fez o sucesso que fez, ninguém falava de cota Manchester City, enfim. Então era uma coisa meio de desconhecimento. E aí daqui a pouco, por exemplo, a gente pode falar da temporada do TT, né, Gustavo? Que é muito boa, muito boa. Daqui a pouco um cara desse é convocado, qual que vai ser a discussão? Cota Shakhtar. Né? E aí amanhã o TT é negociado com o time da Premier League, chega lá e arrebenta, e vai todo mundo ficar com cara de quê? De nada. Então, olha, dessa galera que você citou aí, o TT tem 20 anos, o Vitão tem 20, o Marcos Antônio tem 20, o Dodô 21, o Marquinhos Cipriano 21, o Maicon, que chegou a fazer muito sucesso aqui no Corinthians, tem 22, né? E é um jogador que ainda está numa adaptação. E aí tem pontos que eu acho que são muito importantes, esses caras são contratados sem pressão. No sentido de que, às vezes você vai demorar uma temporada inteira só se adaptando, jogando pouco. É uma coisa que, por exemplo, quando o Bernard foi para lá, ele não entendeu, né? E a gente até conversou com ele, né, Gustavo, recentemente no Futebol no Mundo, e ele falava, hoje eu penso contra a cabeça, mas na época você chega por cima da carne seca, acha que vai chegar lá e vai jogar, e na verdade eles têm um plano para você. E bateu o plano de não frente com o Luchescu todo o período dele lá, né? E o plano não é que você tem que chegar e jogar. Não. Às vezes você tem que entender o que é o futebol ucraniano, o que é a sociedade ucraniana, o que é o clube, o que é o estilo de jogo.
E acho que o Shakhtar foi muito bem na escolha dos técnicos, né? Tanto o Paulo Fonseca, que hoje está na Roma, quanto o Luiz Castro, que também é um ótimo técnico agora. Ajuda também nessa comunicação, evidentemente, também, mas são bons técnicos. Mas acho que seria muito importante desmistificar essa coisa da cota Shakhtar, de fato, né? Porque fica parecendo que existe um esquema, não que a CBF seja impoluta e acima de qualquer suspeita, mas fica parecendo que tem um esquema para colocar jogador do Shakhtar na seleção, quando na verdade, quase sempre, os caras demonstraram depois que eram bons mesmo e eram dignos de estar numa seleção brasileira, né? Cota Shakhtar cabe no vídeo dos clichês, porque Cota Shakhtar, no fim das contas, não deixa de ser a história da preguiça, do desconhecimento mesmo. Você não acompanha, e se eu não acompanho, então não presta. Tipo, eu nunca ouvi falar, eu nunca fiz questão de ver, então deve ser uma porcaria. E isso acaba, às vezes, resumindo um pouco das reações. Mas acho que vocês tocaram nos pontos importantes aí. A história da Cota Shakhtar eu ia citar também, porque era inevitável, E aí o Léo falou sobre alguns dos jogadores mais jovens, e eu chamaria atenção para isso, porque, aliás, eu até fiz um vídeo sobre isso no canal, no início do canal, tem 1 ano e pouco já, sobre isso, sobre como o Shakhtar estava, de novo, silenciosamente, levando vários jogadores de seleções de base do Brasil, sub-20, sub-17, e aí são jogadores que o torcedor do clube vai perceber quando sai. Mas o cara que está só focado no próprio clube, muitas vezes ele não vai perceber que ali tinha um garoto que estava mostrando potencial e que de uma hora para outra ele acabou se transferindo e você não vai ver mais jogando no Campeonato Brasileiro. Porque quando você for ver, ele já está bem lá, já está jogando na Ucrânia, já está jogando na Champions, e o Shakhtar fez ótimas campanhas europeias dentro desse período que o Hoffmann citou. Então, tem uma questão aí que eu acho que é muito da capacidade de explorar um mercado que tem muito a oferecer e que a gente aqui tem dificuldade para explorar. O Shakhtar virou um contraponto, seguindo uma linha parecida, mas ao que os clubes portugueses fazem dentro do mercado. A ideia de você explorar Porto e Benfica. Exploram muito bem, né? São clubes conhecidos como grandes revendedores. Contratam e revendem e conseguem grandes transferências. O Shakhtar, de uma outra forma, e numa outra ponta do continente, consegue ir para o Brasil, atrair sem ter vários facilitadores, aí, questão de idioma, questão de clima, questão de tudo da sociedade, embora tenha, obviamente, essa relação já hoje muito estabelecida com o Brasil, inclusive no idioma dos treinadores portugueses, que lá estão recentemente, e antes do próprio Tiesto também. Essa relação já está estabelecida. E isso ajuda a incentivar. Eu acho que hoje ninguém tem muita dúvida da capacidade de observação e de detecção do Shakhtar na hora de enxergar torneios de base, entender que ali tem potencial e investir. Esse retorno é técnico, esse retorno te dá título no âmbito nacional, te dá visibilidade no âmbito continental e te dá dinheiro revendendo depois. Hoje tem vários jogadores no Shakhtar fazendo isso. E alguns que são até teoricamente os esquecidos, são jogadores que já passaram dessa idade da valorização, às vezes conseguem mais destaque do que a gente tende a imaginar. O Alan Patrick, por exemplo, foi bastante importante e, tecnicamente, vem jogando bem nessa retomada no futebol, inclusive, jogando bem dentro do futebol ucraniano. Tem dois meio-campista central ali do lado do Stepanenko, né? Tá jogando bem o Alan Patrick, e o TT que o Bertozzi citou. Não teve chance no Grêmio, o Renato Gaúcho optou por não dar chance a ele ainda. Havia muita pressão também para escalar o TT. No final das contas, ele não jogou profissionalmente pelo Grêmio, saiu da base direto para o Shakhtar, e é uma das revelações desse campeonato ucraniano, Alex. Dois nomes para a gente discutir. Primeiro, Dentinho continua lá, tá ótimo. Tá ótimo, tá muito bem. E o Luiz Adriano, quando voltou para o Brasil, muita gente não sabia quem era. Tipo, aquele cara que jogou lá no Milan. Só que não sabe que o Luiz Adriano lá no Shakhtar cansou de fazer gols, né, Léo? O Luiz Adriano é o maior artilheiro da história do Shakhtar, né, Bertozzi? Exato, e assim, pra gente olhar para essa turma atual, tem dois caras que jogam pela Ucrânia, o Júnior Moraes e o Marlos, né, totalmente adaptados. O Júnior Moraes até jogou no Dinamo de Kiev antes, né, mas se pegar o trio Júnior Moraes, Marlos, Tyson, são 42 gols do time no campeonato. Então é uma coisa realmente impressionante. E o Tyson é o líder de assistências e o segundo é o Júnior Moraes ainda. Então tá funcionando muito bem. E aí você tá falando de caras mais experientes, e aí tem um outro ponto. O cara que vai para o Shakhtar, ele tem que saber que assim, o Shakhtar não te comprou para te vender. Ele pode até te vender, mas se a proposta for muito boa. Tanto é que quando teve a chance do William aí para o Angi, como diz o Gustavo, ele ficou feliz porque ele falou, não, de lá eu tenho mais chance de ir para outro lugar. O Angi pagou a cláusula. O Tyson,
o Taison poderia estar jogando hoje, no mínimo, na Série A italiana, que interesse nunca faltou. É porque o Shakhtar falou, não, eu não abro mão do Taison. O Taison é uma coluna desse time, vai ficar. Então, eu acho que o grande erro, às vezes, de quem vai para lá é pensar, aqui eu vou dar um salto. Não, pode ser que eu fique lá. O Dentinho tá lá até um tempão, né? Sabe, Bertozzi, que esse ponto é importante. Eu acho que o jogador tem que entender o seguinte, o Shakhtar pode funcionar como ponte para um grande clube da Europa, mas eu vou cumprir o contrato. O Shakhtar não vai me negociar no meio do contrato. Ele vai exigir que eu cumpra o contrato. Foi o que aconteceu com o William. O William, no final das contas, ele sai para o Angi. Inclusive, eu entrevistei o William, está aqui no meu canal também, ali na playlist de entrevistas. Eu falei com ele e foquei muito no leste europeu, né? Na vida dele na Ucrânia e na Rússia. E ele teve proposta do Tottenham. Ele não saiu para o Tottenham antes porque o Shakhtar não liberou. O Chelsea já queria ter contratado o William antes, também não conseguiu. Isso só acontece depois, quando o Angi paga a cláusula de rescisão, e aí o William dá sorte que o Angi quebra tudo lá, o investidor resolve, o Suleiman Kerimov resolve não investir mais nada no clube e bota em liquidação os jogadores, e aí negocia o William com o Chelsea. Mas o jogador realmente tem que entender isso. O Shakhtar contrata o atleta para desenvolver e ter resultados esportivos com ele, acima de tudo, não necessariamente pensando na revenda, no lucro financeiro. E um ponto interessante não, fundamental em tudo isso é o impacto técnico que isso causou e como mudou a cultura do clube. O Shakhtar hoje trabalha de maneira muito aberta, dentro, para todo mundo, a ideia de ucranianos para a defesa, brasileiros para o ataque. Isso é um conceito trabalhado dentro do clube. Jogadores ucranianos, quase sempre de seleção, para formar a defesa e o setor mais defensivo do meio-campo. Do meio para frente, brasileiros. Até nessa temporada, o Konoplyanka teve destaque, né? O Kovalenko também, mas aí são situações que a gente pinça. Né? Mas o padrão hoje do Shakhtar de trabalho técnico é ucranianos para a defesa, brasileiros para o ataque, por isso esse número altíssimo de brasileiros. E a partir do momento que você consegue ter 2 brasileiros naturalizados, facilita a sua vida também, que são os casos do Júnior Moraes e do Marlos. Com o William, eu falei sobre a relação no vestiário. Falei, poxa, William, mas você que viveu uma época ainda, dá para chamar de inicial, né, no vestiário do Shakhtar, não causava ciúme? Não gerava problema por lá? E ele falou, não, porque os ucranianos entenderam que aquilo trazia benefícios enormes para o clube. Então, todos nós vivíamos em harmonia. Nunca houve problema com os líderes ucranianos do time. E antes, hoje em dia até tem menos, né? Antes tinha mais estrangeiros também, inclusive, para mim, o maior jogador na história do clube, Dario Serna, jogador croata, que é quem tem mais jogos, inclusive, com a camisa do Shakhtar. Mas então, tudo isso que a gente está falando transformou o Shakhtar em um dos maiores clubes na história do leste europeu. Eu estou para publicar aqui no meu canal uma lista dos 20 maiores clubes do leste europeu em todos os tempos. O que fez o Shakhtar dos anos 2000 para cá, o colocam nessa disputa. Porque a gente vai falar de Estrela Vermelha, de Steaua Bucareste, de Dinamo Kiev, de CSKA Moscou, de Spartak Moscou. Só que o que o Shakhtar se transformou na região dos anos 2000 para cá é gigantesco, graças a essa forma de trabalho do Rinat Akhmetov com, principalmente, Mircea Lucescu e Frank Renudar. E acho que até detalhe, né? Numa era em que é muito mais difícil quebrar esse grupo das principais ligas. Tem essa diferença em relação ao passado também. Vocês lembram quando o Taison foi convocado pelo Tite? E quando o Smiley foi convocado? Quando o Smiley foi convocado? No que meter o pau no Tite, o que o Taison tá fazendo? É a turma da preguiça, né? Tipo, tá lá. O Fred hoje tá no United, jogando como titular. Bom exemplo também, né? Agora, para vocês, quem foi o grande brasileiro? Para mim foi o Jadson. Para vocês, quem foi o grande cara lá? Olha, o Jadson, ele é marcante pelo gol do título, né? O Brandão abre as portas. E o Luiz Adriano é o maior artilheiro na história do Shakhtar. Olha, eu fico entre Jadson e Luiz Adriano, mas... Ai, caramba, eu vou no Jadson também, mas pau a pau com o Luiz Adriano. Fala, Léo. Acho que a discussão é boa. Acho que a participação, a importância do Jadson no título da Copa da UEFA, né, que depois viraria a Liga Europa, pode ser um desempate aí a favor dele. Eu vou nessa linha também, mas
achando assim que outros brasileiros jogaram mais até, de nível técnico, né, de nível máximo de futebol apresentado, principalmente os que depois acabaram dando salto para outras ligas da Europa, se a gente pegar, e não só da Europa, né, por exemplo, o Alex Teixeira era um que tinha tudo para jogar numa liga importante da Europa, poderia tranquilamente ter ido para a Itália, mas acabou indo para a China. Agora, eu acho que o Jadson, por representar bastante esse período, mas se for falar de bola jogada, assim, como um todo, acho que o William, Fernandinho, Douglas Costa, são caras que a gente precisa citar. Dá quase para montar uma seleção aqui. Vai ser difícil fechar a defesa. Seleção de brasileiros do Shakhtar. Né? Não tem goleiro, né? Não tem goleiro, mas você tem. A gente acabou com as seleções. Acabou não, mas tem zagueiros, tem o Leonardo e o Batista, tem o Ivan para lateral. Aí do meio para frente sobram opções. Não, né? Do meio para frente acaba fora. Para lateral hoje mesmo, tem o Dodô na direita e o Dodô na esquerda. É verdade, as laterais são ofensivas, são laterais, o Shakhtar explora muito isso, né? Só não tem goleiro mesmo, vai ter que improvisar alguém no gol. Mas dá para fechar um time, sim. O que foi? O Dentinho entraria na seleção de vocês? Não, tem jogadores, Alex, você citou o Dentinho, né? Tem jogadores que não brilharam e também não conseguem sair para um outro clube porque não tem tanto mercado assim. O Wellington Nem, por exemplo, já bateu e voltou, sabe, no Brasil e retornou para o futebol ucraniano. E são atletas que não jogam, sabe? Tem pouquíssimos minutos na temporada. Então, tem contrato e permanecem por lá. Esse número grande, não necessariamente todos estão jogando. Né? Os mais jovens, sim, vêm ganhando muito espaço. O Shakhtar vem, como o Rafa já colocou, mirando muito o mercado de sub-20, sub-17. Se antes ainda era possível contratar jogador aqui com 20 e poucos anos e não pagar tanto, hoje em dia ele mira o sub-17 e o sub-20, porque aí você consegue pagar menos ainda. Um dos últimos casos é o Vitão, jogador da base do Palmeiras, que foi para o Shakhtar. Fechamos, senhores? Fechamos. Corujão 20, aqui no Assiste aí Hoffman, no Bertozzi pelo Mundo, direitos de TV? Isso, direitos de TV. E no Rafael Oliveira Futebol, vamos fechar a saga de seleções, né, Rafa? É isso, falamos aqui sobre naturalizados, né? O Marlos, que está super bem no Shakhtar, o Júnior Moraes, importante também. Então, lá no meu canal a gente falou sobre brasileiros naturalizados. Alex, até só para não deixar passar em branco também, um detalhe que, assim, o modelo de contratação do Shakhtar de brasileiros é olhar para o mercado do Brasil, para jovens atletas brasileiros e contratar. Mas, nos últimos anos, por conta do sucesso de brasileiros no futebol ucraniano, passou a contratar de maneira diferente também. O Júnior Moraes é o último e melhor exemplo desses. E no Descamisados você vai conferir tudo sobre a Copa de 70. Valeu! Esse foi o Corujão 20, aqui no Assiste aí Hoffman.